Em tudo dai graças, diz a palavra do Senhor. Irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor. Você deve estar se perguntando por que as muletas. O pessoal me orientou a fazer hidroginástica, jogar peteca e dama. Não, eu inventei e há alguns anos eu pratico Muay Thai e o joelho está dando sinais de aposentadoria. Machuquei de novo o joelho, hoje eu fiz uma ressonância magnética. Estou esperando o resultado para levar para o ortopedista. E como eu machuquei ontem, eu falei, vou pregar de muleta mesmo, que agora está muito em cima para eu botar algum outro pastor nessa, botá-lo apertado assim. Falei, mas tem problema, a gente vai de banquinho, até porque não é a primeira vez que eu faço isso aqui na igreja, já é a segunda vez. Irmãos queridos, eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor em um texto que você provavelmente conhece, mas provavelmente você, deste livro todo, tenha lido alguns versículos apenas. Abra sua Bíblia em Abacuque, capítulo 3. Nós vamos ler alguns versículos, mas eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta para nós vamos ler outros versículos, eu vou mencionar outros versículos, então você esteja atento a esse texto, essa belíssima oração de Abacuque, no capítulo 3, é um livro são apenas 3 capítulos. Nós vamos ler dos versículos, eu lerei, você acompanha, e eu lerei dos versículos 17 a 19, depois nós vamos orar ao Senhor. Diz assim a palavra de Deus: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, ao mestre de canto, para instrumento de cordas. Vamos orar ao Senhor? Pai querido, hoje é dia de ação de graças, e nós louvamos o Teu nome pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, e esse nosso culto é para rendermos graças ao Senhor, é para nos lembrar que nós precisamos render a Deus a nossa gratidão. E a minha oração é para que o Senhor nos ensine a ser mais gratos, nos ensine através da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o dia de ação de graças, esse dia que a gente se reúne para exercitar a nossa gratidão a Deus por inúmeras dádivas concedidas. Mas você já parou para pensar que gratidão ou ser grato parece-me que não é um estado natural da nossa alma? Algumas pessoas talvez tenham mais facilidade ou tenham esse hábito mais desenvolvido. E eu falo por mim, quão comum é nós nos esquecermos de sermos gratos nas coisas corriqueiras da vida, nas bênçãos cotidianas que constantemente a gente recebe de Deus, e simplesmente a gente se esquece de agradecer, porque elas são tão parte da vida da gente, que são como se fossem obrigações divinas que nós recebêssemos. O pão nosso de cada dia,
motivos de gratidão, como já parou para pensar que você precisa ser grato a Deus pelo abraço apertado do seu amigo, pela boa refeição rodeada de pessoas queridas, ser grato a Deus pelas palavras doces que nos confortam nas horas difíceis. Você já agradeceu a Deus pelo espetáculo de um pôr do sol? Você já agradeceu a Deus pelo lindo céu de Brasília, pelo nosso vasto horizonte? Você já agradeceu a Deus pelo cheirinho da chuva, especialmente você e eu que moramos em Brasília e ficamos meses à expectativa de que a chuva molhe a nossa terra? Você já agradeceu a Deus pelo cheirinho do café coado de manhã? Você agradece a Deus pelo cafuné da sua mãe, pelo bolinho de chuva? Enumere aí quantas são as razões de gratidão, das comuns às mais extraordinárias. Irmãos queridos, no Éden, lá no Éden, nós saímos do Éden de forma fraturada. Lá no Éden, a gente tinha tudo. A natureza vivia em perfeita harmonia com o homem. Esse homem tinha uma companheira idônea que veio para matar a sua solidão. Na viração do dia, eles recebiam a visita do Criador, mas ainda assim eles não estavam contentes. Ainda assim, tendo tudo, sentiam que lhes faltava algo. Tinham tudo, mas desejavam aquilo que lhes fora vedado, proibido. Do fruto da árvore vocês não podem comer. Esse não. E ainda assim eles desejaram. Eu acho que nós saímos do Éden irreversivelmente marcados. Irmãos, a gente precisa recobrar o nosso senso de gratidão. A gente precisa agradecer o nosso Criador por muitas dádivas que nos são dadas. O apóstolo Paulo disse que em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo não está dizendo que eu preciso... Ele não é um sádico que diz assim, se alegre na sua luta. Não. Mas ele é um homem que reconhece que a despeito que apesar das lutas, e mesmo através das lutas, Deus nos suscita motivos de grandiosa gratidão. Em tudo dai graças. Por que eu li o texto de Abacuque? Porque eu acho que o nosso senso de gratidão, ele está muito limitado ao nosso senso de bem-estar. Se as coisas estão bem, nós rendemos a Deus graças. A gente agradece. Mas se as coisas não vão tão bem, nós não somos assim tão mais gratos a Deus. Se as coisas caminham de forma que nós esperamos, graças rendemos. Mas se a adversidade bate à nossa porta, a gratidão evapora do nosso coração. E o que Abacuque tem para nos ensinar? Abacuque tem para nos ensinar a gratidão apesar das dificuldades.
Irmãos, se você ainda não leu esse pequeno livro, esse livro de Abacuque, Abacuque escreve esse livro e provavelmente ele é um contemporâneo do profeta Jeremias. Havia um tempo difícil, um tempo em que o povo de Deus andava distanciado de Deus, um tempo em que a liderança religiosa e a liderança política era uma liderança corrupta. Era o tempo dos reis Jeoaquim e do rei Manassés, um dos mais terríveis reis de Israel. Um homem que se meteu com adivinhações, com feitiçarias e que queimava próprios filhos no holocausto. Abacuque, o profeta, se você olhar o capítulo 1, ele vai usar algumas palavras lá no versículo 2, 3 e 4 para descrever o mundo que o cercava, violência, iniquidade, opressão. E se você olhar comigo lá no versículo 4 do capítulo 1, olha o que diz o profeta lá no versículo 4. Por essa causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo. A justiça é torcida. Abacuque vivia dias difíceis, mas havia uma outra situação que agravava ainda muito mais a situação. Abacuque vivia dias em que Nabucodonosor, aquele perverso rei da Babilônia, chegou ao exílio para arrancar aquele povo e arrancá-los da terra prometida. Presta atenção numa coisa. Você e eu nasci em 1977. Primeira vez que eu estou vendo uma pandemia dura, difícil. Mas os meus olhos nunca viram meus familiares padecerem de fome. Nunca viram, embora nós vivemos em um mundo onde haja, sim, tragédias e lutas e dores, os meus olhos nunca presenciaram uma guerra. Você sabe o que foi o exílio? O exílio foi uma guerra tenebrosa. Mulheres viram os seus maridos e os seus filhos serem mortos ao fio da espada, as suas casas serem queimadas, o templo de Jerusalém ser destruído. Havia desespero, dor, fome, lágrimas, de um jeito que a gente não é capaz de imaginar. Sabe o que Abacuque diz no capítulo 1? Abacuque entra numa grande crise de fé, porque o que ele via era uma nação impiedosa tomar conta de Jerusalém. O que ele via era maldade. O que ele via era, com consternação, um Deus que é santo permitir que uma nação tão iníqua prevalecesse contra aquele povo de Israel. Irmãos queridos, mas ainda assim, nós temos um desafio de sermos gratos na adversidade. Não foi fácil para Abacuque. Olha o que ele diz lá no versículo 1 e no versículo 2 do capítulo 1. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão. Como então que eu e você podemos ser gratos a Deus nas horas difíceis? Duas lições de Abacuque para nós. A primeira delas é: viva pela fé. Viva pela fé. Vai com a sua Bíblia lá para o capítulo 2. Vamos ler o versículo 4. Esse versículo que provavelmente você tenha tido contato com ele através das palavras de Paulo, quando escreve aos Romanos. Versículo 4 do capítulo 2 de Abacuque, ele diz: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Depois de Abacuque colocar diante de Deus no capítulo 1 a sua dor,
a sua incompreensão diante de tanto sofrimento. Agora ele conclui que só há uma forma da gente ser grato a Deus em meio à adversidade. E essa forma é vivendo pela fé. Vivendo pela fé. Pela fé, Abacuque entendeu que o ímpio seria julgado, que a despeito daquele momento difícil, Deus é um Deus justo. E se você olhar no capítulo 2, os versículos 9 em diante, a condenação de Deus para o ímpio: ai daquele que se ajunta em suas casas bens mal adquiridos. Lá no versículo 12 do capítulo 2, ai daquele que edifica a cidade com sangue. Versículo 15, ai daquele que dá a beber o seu companheiro, misturado à bebida o seu furor. Versículo 19, ai daquele que diz à madeira, acorda, e a pedra muda, desperta, porque eles adoravam a ídolos. Abacuque, pela fé, embora ainda não estivesse enxergando Deus fazendo justiça, ele sabia que ele vivia diante de um Deus que é justo. Você vive pela fé, Deus é justo, e Ele fará a justiça. Você vive pela fé, e às vezes o seu coração se incomoda de ver a prosperidade do ímpio. Sabe aquele sujeito que faz tudo errado e parece que na vida dele vai tudo certo, enquanto você luta para agir corretamente e a sua vida está cheia de dificuldades. E aí o seu desejo é repetir letra por letra a oração de Asaf, lá no Salmo 73. E aí eu quero lembrar para você que Deus é justo. Ele é justo e Ele julga o ímpio. E Ele julgará com severidade. Sabe uma outra razão? Porque somente pela fé a gente pode ser grato a Deus? Porque a Bíblia diz que o Senhor cumprirá os seus propósitos. Olha Abacuque capítulo 2, versículo 14. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Irmãos, quando esse povo, ou quando Abacuque olhava para esse povo, em meio a tanta iniquidade, em meio a tanta gente andando longe do Senhor, a sensação que Abacuque tinha é: não haverá mais temor de Deus sobre a face da terra. Ninguém mais teme ao Senhor. Ninguém mais anda nos caminhos do Senhor. E sabe o que Deus diz? Não, Abacuque. Virão dias que a terra vai se encher da glória de Deus. E esse dia se cumpriu lá em Pentecostes. E se espalhou por toda a terra. E aqui eu quero te lembrar uma coisa importante. Irmãos queridos, eu e você, nós fomos chamados a viver pela fé. O justo vive pela fé. O justo não vive pela circunstância. O justo não vive pela matemática deficitária das suas finanças. O justo não vive olhando a prosperidade do ímpio. O justo não vive padecendo em dor quando vê o seu ente querido sofrer. Não são essas coisas que nos mantêm vivos. É somente pela fé que a gente é capaz de transcender todas as dificuldades e então, a despeito delas, dizer: graças te rendemos, Senhor. É pela fé que alcançamos em Cristo a nossa justificação e é pela fé que nós somos livres da condenação. É somente pela fé que a gente é capaz de descansar no socorro que ainda não chegou. É somente pela fé
que a gente é capaz de transformar o choro que dura a noite na alegria que vem ao amanhecer. É somente em fé que o pranto se transforma em dança, e é somente a fé que é capaz de nos levar da tribulação, nos guiar a caminho da perseverança, em direção à construção da experiência, transformando tudo isso em esperança. É assim que Paulo descreve lá em Romanos, no capítulo 5. O justo vive pela fé. É por isso que Abacuque assim disse: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, apesar de tudo que eu vejo, apesar de a perspectiva de qualquer lado que eu olhe, ela grita para mim: fome, morte, dor, tristeza. Ele diz: todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Irmãos, só pela fé. Alguns irmãos têm me perguntado: pastor, como você está lidando com o luto? O luto tem sido uma aprendizagem nova para mim. Eu nunca havia perdido alguém tão próximo. Dia 29 de novembro fará um mês que a minha mãe morreu. Como o tempo ainda é muito curto, o luto sempre cutuca o meu coração, e o meu coração diz para mim: parece que não é verdade. Porque a lembrança da minha mãe em vida é tão mais forte do que a ausência dela. E às vezes eu me pego nos meus momentos solitários, sozinho, aí o coração se enche da saudade. Sabe o que é saudade? A saudade é quando o coração se enche da ausência. É a presença da ausência e a ausência da presença. Assim diz uma música do Gerson Borges. E aí eu penso: eita, às vezes eu tenho a impressão que minha mãe vai bater lá na porta e chegar para aquele almoço de segunda-feira. Não vai chegar mais. Não vai ter mais aquele beijo gostoso de mãe. Não vai ter mais ela olhando para mim dizendo assim: Zezente. Não vai ter mais. Aí o meu coração nessa hora se enche de dor, os olhos de lágrimas. A minha fé começa a operar no meu coração. E ela começa a tirar os meus olhos do luto e da morte e da perda. E ela começa a trazer a memória da minha mãe no leito, da sua convalescência e da sua enfermidade, dizendo que Deus estava usando aquela enfermidade para transformar o coração dela. Dizendo que se ela saísse daquele hospital, ela queria dedicar a vida a Deus, e que se ela não saísse, ela ia querer morar com o Senhor. Aí a fé transforma o pranto em gratidão. Aí a fé reverte, inverte a dor em consolo. Aí a fé puxa de dentro o grito escondido, e aí dá para dizer:
Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Porque não há alegria comparável à salvação que o Senhor Jesus pode nos dar. Você quer ser grato a Deus? Somente pela fé em Jesus Cristo. Somente a fé é capaz de assim fazer. Porque o justo vive pela fé. Mais uma lição, segunda lição importante de Abacuque para nós. Tenha a sua suficiência em Deus. O que eu quero dizer com isso? Eu acabei de ler lá no capítulo 3, versículo 18. Todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Irmãos, vocês lembram qual é o primeiro mandamento? Você consegue se lembrar? O primeiro mandamento, lá dos 10 mandamentos, na descrição de Êxodo 20. O primeiro mandamento é: eu sou o Senhor teu Deus, te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. Lembra quando Jesus foi perguntado: Senhor, qual é o mais importante de todos os mandamentos? Ele disse assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro grande mandamento. Mateus 22, 37 e 38. E Jesus lá no Sermão do Monte, a gente vai chegar lá em um domingo desses aí, Jesus diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros nos céus, onde a traça e nem a ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. O que eu quero então dizer? Que para que você tenha a sua suficiência em Deus, você quer ser grato a Deus? Se a sua alegria, se a sua suficiência, se o seu amor maior não for dirigido a Deus sobre todas as coisas, você não conseguirá ser grato a Deus em determinadas situações da sua vida. Deixa eu tentar ser mais claro. Os nossos corações, o tempo inteiro, está buscando algum lugar para repousar neste lugar. Para entregar o nosso coração, para que o nosso coração nele descanse. Esse único lugar, a Bíblia diz, é Deus. Mas o nosso coração procura no dinheiro, o nosso coração procura no amor que os nossos irmãos, amigos nos dão, o nosso coração procura significado na nossa carreira e no nosso trabalho, e eu já disse isso aqui uma dezena de vezes. Nenhuma dessas coisas são necessariamente ruins, mas todas essas coisas serão perversas se elas ocuparem no seu coração o lugar que só Deus deve ocupar. Se a alegria da sua vida estiver em qualquer coisa que é passageira, tão logo essas coisas passem, passará também a sua alegria. Não haverá mais motivos para gratidão. Ontem faleceu, quem gosta de futebol, Diego Armando Maradona. Craque de bola. Jogou muito. Há pessoas na Argentina que acham que Maradona é Deus. Você já ouviu falar que tem uma igreja maradoniana? Que Deus fraco é esse? Que hoje a comoção das pessoas às ruas, em frente à Casa Rosada, em Buenos Aires, lotada
chicotadas e gente desesperada, arrancando os cabelos. Porque Maradona morreu. Se a nossa alegria não estiver no Senhor, se a nossa suficiência, e o que eu quero dizer com isso? Se o nosso amor a Deus não for maior do que o amor que nós temos sobre qualquer coisa nessa vida, a gente corre um grande risco. Vai faltar motivo de gratidão. Irmãos, já percebeu que a ingratidão ela está pautada na sensação da ausência, na falta? Falta gratidão quando a gente acha que está sendo injustiçado. Falta gratidão quando a gente acha que Deus nos faltou com bondade. Mas sobrará gratidão se Deus for o nosso bem e o nosso amor maior. O John Piper diz acertadamente que eu e você precisamos amar a Deus mais do que qualquer coisa que essa vida possa nos dar e mais do que qualquer coisa do que a morte possa nos tirar. Esse é o amor que nos trará sempre gratidão a Deus. E diz então Abacuque: todavia eu me alegro, eu exulto no Deus da minha salvação. Senhor, obrigado. Mas a vide não produz. Senhor, obrigado. Mas a oliveira secou. Senhor, obrigado. Mas os currais estão vazios. Senhor, obrigado. Mas o povo está morrendo. Senhor, obrigado. Porque a minha alegria está no Senhor. Irmãos queridos, se nós colocarmos o nosso coração e aprendermos que amar a Deus sobre todas as coisas é o mandamento maior e mais absoluto de todos, jamais vai nos faltar alegria. E aí eu e você poderemos fazer coro com Abacuque. É por isso que Neemias entendeu bem e diz: a alegria do Senhor é a nossa força. É essa alegria que é a nossa força. É por isso que Isaías, no capítulo 40, diz que os jovens cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Você quer ter sempre motivo de gratidão a Deus? Que a sua suficiência, que o amor da sua vida seja o Senhor Deus, seja o nosso Senhor. E aqui eu quero encerrar, olha comigo o versículo 19. O Senhor Deus é a minha fortaleza, faz os meus pés como a da corça e me faz andar altaneiramente. A sua alegria está no Senhor, você será nele fortalecido. A sua suficiência está em Deus, jamais faltará motivos de gratidão ao Senhor. E isso fortalecerá a sua alma nos dias da adversidade. Irmãos, e acreditem em mim, os dias maus baterão às nossas portas. Os dias maus arrudeiam as nossas vidas. Mas a minha oração é que jamais falte gratidão ao Senhor. Porque quem recebeu a salvação pela fé, no que nos fora dado por Cristo Jesus, quem recebeu o amor gratuito daquele que morreu a terrível morte na cruz do Calvário, para salvar pecadores como eu e você, para herdarmos uma herança eterna, jamais nos faltará motivo de gratidão.
Que Deus assim nos abençoe e que o Senhor nos guarde em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez ao Senhor? Pai querido, Pai santo, muito obrigado por tua graça e por teu cuidado. Deus, que a despeito de toda e qualquer adversidade que enfrentamos e venhamos a enfrentar, que jamais falte o louvor em nossos lábios, que jamais se apague a gratidão de nossos corações. Porque o Senhor é o arrimo da nossa alma, a porção das nossas vidas. Nós estamos aqui hoje para rendermos graças ao Senhor. Cuida de nós e nos abençoa em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus.